Rafa está ainda mina, comprava livros. Há um tempinho atrás, numa da caixinha do Intrínsecos, eu recebi este livro aqui, Diz que Tê para Titias. Eu comecei lendo e eu tinha adorado, mas aí depois eu parei. E depois eu emendei a leitura. E não foi uma leitura que eu disse assim, nossa, que chato, não. Pelo contrário, é porque eu tinha outras datas aí, outros, né, prazos para cumprir. E eu já aviso a vocês que esse livro é muito divertido. E esse livro tem uma representatividade linda, que já começa com o autor, inclusive. Eu não sei se vou dar alguns spoilers, tá, gente? Então, se você ainda não leu e se incomoda, por favor, não assista esse vídeo. Bom, ela já começa, o nome dela é Jessie Sutanto. Essa capa é lindíssima. Ele é da Intrínseca, né? Eu recebi de parceria. Aqui, ó. Caro leitor, muito obrigada por escolher Diz que Tê para Titias. Esse livro é uma carta de amor para minha família. Uma turma ridiculamente grande, marcada por uma longa história de imigração. Todos os meus 4 avós emigraram da China para a Indonésia entre 1920 e 1930. E ao chegarem, trocaram seus sobrenomes chineses por indonésios, a fim de evitar a xenofobia. Shen se tornou Sutanto. Ho virou Wijaya. Ao se integrarem completamente na cultura indonésia, o mesmo aconteceu com seus filhos. Meus pais cresceram falando indonésio como primeira língua e mandarim como segunda. No caso da minha geração, meus pais nos enviaram a Singapura para evitar os conflitos da década de 90, que culminaram em protestos contra a população chinesa. Felizmente, hoje a Indonésia é um país com uma diversidade maravilhosa em termos de raça e religião, e podemos contar com um tipo de liberdade que nossos pais não tiveram. Quando estávamos em Singapura, meus primos e eu logo adotamos o inglês como primeira língua. Alguns de nós, leia-se eu, se esqueceram do indonésio quase completamente. Sempre que meus pais nos visitavam, precisávamos nos esforçar para nos comunicarmos. O resultado de todos esses deslocamentos é uma confusão de idiomas. Minha família é tecnicamente trilingüe, mas cada uma das 3 línguas que falamos é, digamos, imperfeita de alguma maneira. Eu me sinto mais confortável em inglês, depois em mandarim, porque estudei o idioma por 10 anos em Singapura, e por último, em indonésio. Meus pais são fluentes em indonésio e mandarim, mas falam inglês limitado e hesitante. Quando conversamos, as frases são irregulares e truncadas, e com frequência temos que nos esforçar para transmitir o que queremos dizer. Esse é o preço que meus pais pagaram para que meu irmão e eu nos mantivéssemos em segurança. Algumas das tias em Diz que Tê para Titias falam um inglês vacilante da geração de meus pais. No entanto, seu conhecimento da língua inglesa não reflete sua inteligência, e sim o sacrifício que fizeram por nós. Elas são, em essência, trilingües e sinto muito orgulho desse legado. Tenho consciência de que, ao escrever isso, estou me posicionando sobre uma linha muito tênue entre a autenticidade e o estereótipo. E espero que eu consiga desconstruir o segundo. Esse livro não representa a comunidade asiática em termos absolutos. É impossível que apenas uma obra seja capaz de representar uma comunidade tão vasta de indivíduos. Espero que esta história lhe proporcione uma pequena amostra do intenso amor com que minha família nos criou e que nos protege até hoje. Gente, só de começar essa introduçãozinha, já dá pra perceber que a moça escreveu baseada em muitas das vivências dela. Então as tias são nada menos do que maravilhosas. Mas eu vi que muita gente se incomodou. Eu sempre leio as resenhas e tudo, acabo vendo em outros Instagrams, enfim. E teve gente que não curtiu tanto assim a questão de ser uma história um pouco inverossímil. Eu gostei porque me lembrou muito um filme da década de 90, se eu não me engano, chamado Morto Muito Louco. Eu acho que é esse o nome do filme, onde 2 rapazes com uma moça andavam. Era com aquele C. Thomas Howell, se eu não me engano, gente. Enfim, minha cabeça não tá das melhores, mas era um filme que passava muito em sessão da tarde, tela quente, e eles matavam um cara ou encontravam o cara, na verdade, morto, era isso. E eles andavam com o cara pra cima e pra baixo. O cara andava com óculos, então era parece um bonecão mole. E aí me lembrou muito essa história. Porque a Mad, que é a protagonista daqui, ela tem junto com as tias dela e com a mãe uma empresa que organiza casamentos. Então eles são especialistas em organização de casamentos. Mas a mãe dela, que é chamada de Ma, ela usa um aplicativo fingindo ser a filha pra se encontrar com um cara. A filha vai acabar indo nesse encontro e esse cara que ela vai encontrar é, na verdade, um asshole, né? Um bom palavrão aqui no meio em inglês, mas é um abusador, é um cara que não vale nada. E aí vai acontecer a morte desse cara, né, durante este encontro. Não vou contar pra vocês como, eu quero que vocês conheçam. E a partir desse momento, elas vão tentar esconder. Ela liga pra todas as tias, ela fala com as tias e tudo. E as tias, desesperadas, tratam assim meio que, ok, vamos esconder. Só que eles têm um casamento, o cara primeiro é escondido dentro do bolo.
e depois elas andam com esse cara pra cima e pra baixo, né? E muitos se questionam por que elas não jogam logo o cara no mar, porque senão não tinha história, gente. Não vai ter história. Eu acho que o bom, né? O bom e o boom dessa história é exatamente a representatividade, a questão familiar, o quanto a família é importante pra você e o quanto ela te apoia num momento que é muito difícil. Tem sempre alguém querendo que você case, que você arranje um namorado e tal, e aí quando te empurram pra isso é uma tremenda furada, uma grande furada, né, um crime. E aí como é que essas pessoas fazem? Eu cheguei a ler uma resenha que a menina falava, gente, mas essas tias devem ter matado todos os maridos, porque elas acham muito natural isso. Mas é porque eu realmente achei que ela explicou bem, eu acho que ela fez uma comédia gostosa de se ler. Eu acho que as tias, meio que entronas muitas das vezes, a gente percebe que elas fazem isso com um bom coração, e nem toda, né, intenção boa dá um bom resultado, essa que é a verdade. Mas eu me diverti muito lendo. A gente descobre depois que vai virar um filme da Netflix, já foi direito comprado, não sei se já foi filmado. Enfim, eu me diverti demais com essa história, eu vou dar 4 estrelas, porque realmente foi uma história que eu curti muito. Eu quero muito ler o outro livro que ela lançou. Aqui tá a capinha pra vocês verem. Gente, eu me diverti demais. Até as histórias mesmo, sabe? Mas, pô, não é verdade. Quem é que não ia perceber que o cara tava morto? Sim, mas aí é a graça da história. Era igual o filme, né? Se todo mundo percebesse, se todo mundo tivesse, não tinha filme, né, gente? Não tinha história. Então tem que passar um pano aí, né, pras mentirinhas básicas que a gente vê. Histórias que são ficção, né? Mas que são engraçadinhas. Eu curti muito, gostei da representatividade, gostei da maneira como ela escreve, acho que me prendeu. Não foi de primeira, né, na verdade, eu comecei a ler, mas depois que comecei vocês me enrolei. Mas foi um livro que eu tenho certeza que muitos de vocês vão curtir. Vai ser a intrínseca oportunidade de ler, de conhecer a escrita da Jessie Kitsutanto, acho que é assim o nome dela, que se fala, né? E eu vou deixar o link na caixa de descrição da Amazon. Então, se vocês optarem por comprar esse livro na Amazon ou qualquer outro produto, eu ganhei uma pequena comissão, gente, é pequena mesmo. Outro dia eu tava até fazendo cálculo pra falar com o Cássio, sei quanto é que era. Mas ajuda, porque de grão em grão, né, a galinha enche o quê? O papo. Então tá ótimo. Então, por favor, compre pelos meus links. O link tá aqui na caixa de descrição. Não esquece, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que a gente tá quase chegando aos 35 mil. Vamos que vamos. Beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.